Olá, você que está aqui, no terceiro e último episódio dessa série sobre a Guerra do Vietnã. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Story Mídias. Caso você não tenha visto os demais episódios desta série, eles estarão linkados aqui nesse vídeo. Eu sou Alisson, estudante do último ano da graduação em História pela Unesp Franca. E eu sou o Leandro, também estudante do último ano da graduação em História na Unesp Franca. No vídeo de hoje vamos tratar de alguns aspectos ligados à opinião pública norte-americana e o movimento da contracultura durante o período da Guerra do Vietnã, isto é, os anos 60, 70. Abordaremos esses temas através de um filme que, diferente dos demais que comentamos nos vídeos anteriores, o desse vídeo é um filme bem mais recente. Além dele, também falaremos um pouco sobre a música dessa época, isto é, o rock. Editor, roda a vinheta. Good morning, Vietnam! Yeah. What is it good for? Absolutely nothing. Yeah. What is it good for? Absolutely nothing. Say it again, y'all. Nos anos 60, muitos jovens nos Estados Unidos e na Europa Ocidental se envolveram em mobilizações e passaram a criticar os modos de vida tradicionais e criaram novos estilos de vida e relações sociais. Esse conjunto de contestações dessa juventude dos anos 60 ficou conhecido como contracultura. O movimento iniciou-se nos Estados Unidos, quando uma geração de intelectuais e poetas, a Beat Generation, passou a criticar, nos anos 50, os valores conservadores da sociedade norte-americana. Também nessa década surge o rock and roll, influenciado pela música negra, em particular por uma variação do blues, a rave and blues. É possível afirmar que o primeiro grupo de rock, se não um dos primeiros, é importante também destacar que não há muito consenso na história do rock sobre isso, foi o Bill Haley and His Comets, intérpretes do clássico Rockin' Around the Clock, em 1955. A simplicidade, a popularização dos instrumentos musicais, geralmente ali marcados por uma guitarra elétrica, um baixo, uma bateria e por vezes saxofone, alinhado a letras fáceis, um ritmo dançante, tornaram os primeiros grupos de rock populares. O rock se tornou sucesso entre os jovens com Elvis Presley. Se valendo de um estilo rebelde, ele uniu o country ao R&B e alcançou imenso sucesso com seu primeiro disco em 1956. Na segunda metade dos anos 60, o rock já havia se estabelecido como a música da juventude, com as bandas inglesas Beatles e Rolling Stones. O rock se tornou um grande movimento musical e comportamental dessa época. Nos Estados Unidos, após o sucesso de Elvis Presley, o jovem cantor Bob Dylan despontou como porta-voz da contracultura. Suas músicas traduziam o anseio dos jovens identificados com a nova esquerda e o movimento hippie. A contracultura expressou a rebeldia de jovens das classes médias contra o estilo de vida pautado no consumismo e no individualismo. Essa juventude se rebelou contra a cultura de massa, a sociedade industrial e a padronização dos comportamentos. Também se mostraram insatisfeitos contra quaisquer tipos de autoritarismo, desde aquele vindo dos pais e professores e até dos governantes. Nos Estados Unidos, a contracultura recusou o American Way of Life, incluindo o sistema político. Estudantes e intelectuais passaram a incorporar reivindicações de grupos considerados minoritários, como os negros, os homossexuais, as mulheres, os latinos e os indígenas, todos em busca de seus direitos. Era a segunda onda do Civil Rights, a fase dos direitos difusos.
Além de Bob Dylan, que acabamos de comentar, também se destacavam no movimento contracultural norte-americano Joan Baez, Janis Joplin e Jimi Hendrix. Nessa época foram realizados grandes festivais de rock, sendo o mais famoso esse mesmo que você deve ter pensado, Woodstock, ocorrido numa fazenda próxima a Nova York em 1969, reunindo 500 mil jovens. Rock e contracultura tinham fortes identificações. Uma parcela dessa juventude contestadora se engajou no movimento hippie, usando roupas largas, coloridas e cabelos compridos e sem corte. Os hippies recusavam uma sociedade industrial, massificante e consumista, valorizavam o indivíduo, os valores de comunidade, solidariedade, as ideias de paz, amor e liberdade. A ideia era paz e amor. Como também eram pacifistas, também tinham o lema faça amor e não faça guerra. Também protestavam distribuindo flores e aproximaram-se das religiões orientais. O auge do movimento da contracultura foi em 1968. Protestos de jovens e trabalhadores aconteceram nos Estados Unidos e em países da Europa e da América Latina. Muitos deles estavam entusiasmados com a Revolução Cubana e a Revolução Cultural na China. Com o desejo de mudar o mundo, jovens de vários países passaram a recusar o consumismo capitalista e o modelo socialista soviético. Nos Estados Unidos, milhares de jovens protestavam contra a Guerra do Vietnã. Pela primeira vez em sua história, a sociedade norte-americana assistia pela TV aos horrores da guerra, aos bombardeios, à morte de soldados e à heróica resistência vietnamita. Assim que a guerra passa a ser vista como negativa, todos os movimentos da segunda fase dos Civil Rights começam a perder a força e se canalizam na Guerra do Vietnã. É essa causa que passa a ter apoio da classe média comum norte-americana. Deste modo, lutar contra o Vietnã significaria lutar contra a segregação racial, contra o machismo, lutar a favor dos direitos civis, contestar o poder do Estado e do governo. Enfim, lutar contra o Vietnã era lutar contra o Ocidente e seus valores. Nas universidades, os estudantes protestavam contra a guerra. Fora delas, os hippies defendiam o fim do conflito. Foi o apogeu da contracultura estadunidense. É justamente nesse turbilhão de protestos e clamor popular de vários grupos pelo fim da guerra e pelos direitos civis, sob a trilha do rock and roll, que se insere o filme que iremos comentar hoje. Se você prestou bem atenção no vídeo até aqui, você já deve ter em mente que filme é. Estamos falando do filme O Sete de Chicago, lançado em 2020 na Netflix. O filme O Sete de Chicago aborda esse período conturbado de 1968, onde se deu a reunião de vários grupos que se posicionaram e contestaram a Guerra do Vietnã. O longa, dirigido por Aaron Sorkin, retrata o momento em que esses diferentes grupos saem às ruas para protestar contra a permanência de tropas americanas na Guerra do Vietnã. Esses acontecimentos se dão em Chicago, Illinois, por ocasião da Convenção Nacional Democrata de 1968. Entre eles destacam-se hippies, uniões estudantis, negros e mulheres. Esses grupos lutavam por diferentes causas como liberdade de expressão, igualdade de gênero e raça, pacifismo, liberdade sexual, ecologia e anti-autoritarismos. A partir de então, as coisas saíram do controle, com a ocorrência de tumultos entre manifestantes e as forças policiais. Certamente, o espírito das agitações populares de 68 também chegou em Chicago. Holy shit. You all right? It was until I saw that. Em busca de um culpado, o governo atribuiu a um seleto grupo de pessoas a culpa do caos e violência que representava
os vários grupos envolvidos nos protestos e passaram a ser vistos como conspiradores. We watched for a decade while these rebels without a job tell us how to prosecute a war. Well, they're going to spend their 30s in a federal facility, real time. Dessa forma, há um julgamento de 8 pessoas envolvidas nesses movimentos sociais. Essas pessoas são Abbie Hoffman, Jerry Rubin, David Dellinger, Tom Hyder, Renee Davis, John Friends, Lee Weiner, e Bob Seale. Este último era ativista do movimento negro e cofundador do Partido dos Panteras Negras. A cobertura midiática foi gigantesca. We have to find some courage now. E a perseguição política promovida pelo juiz Hoffman ficou transparente a esse grupo de pessoas. De uma forma geral, o filme traz alguns pontos bem marcantes, como a perseguição política contemplada na figura do juiz contra os jovens que eram acusados de conspiração pelo governo americano. Is this prosecution politically motivated? I'm tired of hearing you. It would be impossible for me to care any less what you are tired of. A violência policial fica bem visível na cena em que policiais retiram suas identificações antes de cometerem ações violentas contra os manifestantes, além de outras cenas que passam essa mesma ideia da violência policial desmedida. O racismo também é abordado no filme quando, de maneira infame, Bob Seale é amordaçado, literalmente por ordens do juiz Julius Hoffman, pois continuamente protestava durante o julgamento quando era mencionado sem seu advogado estar presente. Seale alegava que foi tirado seu direito constitucional de se autodefender, por isso foi considerado desobediente pelo juiz, que ordenou que ele fosse algemado pelas mãos e pernas em sua cadeira e amordaçado, sendo silenciado diante do tribunal. Após mais de um mês de julgamento, que no filme é um tanto suavizado em apenas uma cena, Seale é tirado de junto dos outros réus, transformando-os até então de 8 de Chicago em Os 7 de Chicago. A narrativa de Os 7 de Chicago se aproveita de suas diferentes facetas para entregar um drama envolvente e poderoso. Ainda que o roteiro às vezes pese a mão ao tipificar alguns personagens para criar ou até forçar momentos de redenção ou surpresa, a produção vale a pena ser assistida. Caso você queira entender um pouco desse sentimento anti-guerra do Vietnã e como ele foi representado no cinema recente, e em menor grau compreender que nesse período a luta pelos civil rights também se fazia presente. De volta aos anos 70, o rock, que na década anterior teve grande papel na contestação da Guerra do Vietnã, que foi inicialmente contestada no folk, passa a perder seu papel contestador, como nos vai falar David James. Deixamos o artigo dele que fala da música e sobre a Guerra do Vietnã aqui embaixo, além de uma playlist com todas as músicas que ele trabalha. O rock ganha novas roupagens, deixando a contestação de lado e passa a se valer do profissionalismo e da experimentação musical. Se antes o rock criticava a sociedade de consumo, os valores ocidentais e capitalistas, agora ele se torna um produto da indústria cultural que passa a ser maciçamente consumido. Neste contexto surgem bandas como Pink Floyd, Jethro Tull e Queen, que adotavam um estilo que ficou conhecido como rock progressivo. Contando com instrumentos eruditos, músicas longas e orquestradas. Nesta mesma década surgiu um estilo que inova com sua batida forte e pesada, o heavy metal.
com estética e visuais próprios. Tal movimento cativou bastante o público adolescente. Deep Purple, Black Sabbath, Alice Cooper e Led Zeppelin marcam esse subgênero do rock. Já na segunda metade da década de 70, outros dois movimentos ganharam relevância. Um deles não foi considerado rock. Trata-se do disco Music, elaborado para dançar e associado ao movimento gay. The James, Donna Summer e Village People fazem sucesso nesse meio. O outro movimento foi o punk, que na Inglaterra foi absurdamente contestador, negando o sistema de poder. As músicas eram curtas, aceleradas e agressivas. Grupos como Sex Pistols e The Clash tornaram-se os mais conhecidos deste movimento. Dito tudo isso sobre a contracultura, o rock, a opinião pública e a guerra do Vietnã, vamos a um breve remate de ideias, pautada no texto do historiador David James, The Vietnam War and the American Music. Segundo o historiador, é possível notar a passagem da Guerra do Vietnã, quando era algo ligado a alguns grupos específicos, principalmente entre os universitários, e passa a se tornar uma causa cada vez mais ampla. Na música, essa passagem também é sentida, e pode ser vista quando o Vietnã tem, num primeiro momento, uma contestação gerada pelo folk, ali entre 1964 e 1968, e depois passa a ser fortemente atacada pelo rock, algo que vai até por volta de 73. Contudo, essa passagem do rock como sendo o grande crítico da Guerra do Vietnã também representa esse segundo momento do Civil Rights, onde as contestações vão deixar de ser tão politizadas e tornam-se mais amplas e abrangentes, sem um grande foco de crítica, do mesmo modo que acontecia na opinião pública com um grande número de pessoas que era contra a guerra. Simplesmente porque eram, não havia um motivo, uma causa a qual elas se engajassem antes de 68. Logo, o rock foi o principal canal de crítica aos valores e modelos ocidentais e capitalistas e, portanto, contra a Guerra do Vietnã. Entretanto, é também o principal produto da indústria cultural. Sendo assim, o rock representaria essa ambiguidade de ter a crítica e a síntese do Ocidente. James diz também que o rock e a Guerra do Vietnã nasceram praticamente juntos, já que Elvis grava o seu primeiro álbum, o That's Alright Mama, em 1954, considerado um dos pioneiros na história do rock. Já que o desenvolvimento do rock foi um processo contínuo em vários locais, esse álbum não pode ser identificado como inequivocamente o primeiro disco de rock, mas certamente ele tem seu peso. Voltando ao nascimento do rock e à Guerra do Vietnã, os Estados Unidos enviou seus primeiros conselheiros militares 2 anos depois, em 1956. Outra semelhança que marca o rock e o Vietnã era o seu caráter ambíguo. Do mesmo modo que o Vietnã representava o auge do imperialismo americano, também representava sua principal derrota, ao passo que o rock representava a principal crítica aos valores ocidentais e ao Vietnã. Ele também é considerado o principal produto de consumo feito pela indústria cultural norte-americana. Por hoje é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado. As referências que usamos para elaborar esse vídeo e que recomendamos para quem queira se aprofundar mais nas temáticas abordadas aqui estão na descrição do vídeo. Isso foi uma pequena abordagem sobre vários pontos que conectam com a Guerra do Vietnã. Se vocês quiserem que a gente fale sobre um ponto em específico, ou comente mais sobre as músicas e a Guerra do Vietnã, sobre a ótica do David James, comentem aí. Compartilhe o vídeo com seus amigos e conhecidos,
Não se esqueçam de deixar aquele like para ajudar o canal, e se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição para assistir e ser informado sobre novos conteúdos. Obrigado pela sua audiência, nos vemos por aqui novamente.